Olá, seres vivos que acompanham este canal e seres que não conhecem essa pessoa que está aqui em cima. É o Rafa, meu Kotaka para o Michael Kister, digamos. E hoje a gente tem que ter um debate sobre o que é uma live action, por que as live actions existem e até onde elas vão. Tropia trouxe esse tema pra gente, mas eu já vou dizer minha opinião inicial pra gente poder bater ela com a opinião final depois do vídeo. Live action é só um jeito de você chamar atenção para alguma obra que já não estava rendendo mais dinheiro, para todo mundo achar que essa adaptação ficou uma merda, ter nostalgia, voltar pro anterior e assistir isso dando dinheiro para a obra original. Porque eles colocam os anteriores nas plataformas de streaming. Sim, a partir do momento que você faz o Avatar, você ganhou os direitos de imagem do Avatar. Se você ganhou os direitos de imagem do Avatar, você vai transmitir Avatar. Se você transmitir Avatar, as pessoas vão achar que o Avatar live action é um lixo. Para poder comparar, eles vão fazer o quê? Assistir Avatar. Assim você ganha a porcaria do mesmo valor de dinheiro. Ah, mas eles odeiam aquilo que eles fazem. Sim, mas tem inúmeros vídeos falando sobre isso. Ah, mas ficou horrível. Velma 2 existe, parceiro. Se você não viu esse vídeo ainda, ele vai estar na descrição lá no final. Mas sim, Velma foi feito, foi destruído na internet, foi debatido, foi dito como uma das maiores séries de atrocidade. E qual foi o resultado? Pessoas foram ver para conferir o quanto que era ruim. Deram audiência e deram dinheiro para sequência. Piorou. Fala de novo. Continua falando de novo. Vai nessa. Vai ter Velma 3. É aquela frase bem clássica. Falem bem, falem mal. Mas chupem a... Vamos ser sinceros, em certa parte, eu vir aqui dedicar um vídeo inteiro a falar mal sobre adaptações em live action é praticamente chutar cachorro morto. Se você não é um daqueles estranhos que diz ter lapsfobia, seja lá o que isso signifique... Eu tenho lapsfobia. É uma fobia de lápis, porque a misofonia bate muito quando eu uso um lápis e o risquinho. É quase um brain damage. Eu não consigo usar lápis desde a minha infância. Eu uso caneta. Então, se lapsfobia for isso, eu tenho. Mano, eu não vou saber o que é. Nem o Google tá sabendo dizer o que é. É isso, é medo de lápis. Se você ver um lápis, corra. Das últimas adaptações em live action de obras clássicas que vem saindo por aí. Isso quando as obras são clássicas, né? Às vezes o negócio nem terminou direito e já tá tendo adaptação a rodo. Enfim. Com um monte de gente com perucas horrorosas, fazendo coisas esdrúxulas. Cara, eu não assisti muito ao Fullmetal Alchemist, mas eu vi a reconstrução. E eu vi, tipo assim, meu irmão, que forçação de barra do cacete. É um monte de moleque coreano de peruca. De cosplay, bem dizer, atuando. Fazendo aquelas poses meio Power Ranger. Oh, ele é muito poderoso. Oh, eu não sei por que tem tanto gemidinho. Não tô brincando. Olha só esse negócio aqui. Alchemist Live Action. Não tô brincando. Veja só o banner. Vou pôr pra vocês aqui. Parece uma banda de capota. É um monte de gente fazendo cosplay de peru. Olha esses vilão, mano. A cara desse moleque de que acordou 6h30 pra gravar e tá puto com isso. Mano, é horrível. E vão fazer adaptação de Naruto. Essa adaptação de Naruto vai existir, tá? Prepare-se. Ah, não! Prepare-se que vai ter. Vai. A Netflix que vai fazer, eu acho. Vai. Eu não vou assistir. Não vou. Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Não. Vamos com calma aí. Calma aí. Você passou muito rápido e avaliou muito pouco. Enfim. Não, deu pra Isso ver. é Deu pra ver. Isso é horrível. Avatar. Tá? Isso é horrível. Isso é ruim. Isso é uma catástrofe. Ridículo de ruim. É uma catástrofe. Tanto Isso aí que sai em devia ter 1º de crime. abril pra comemorar o quanto que é ridículo. Quanto que é um absoluto pedaço de lixo. É um crime. Ruim, isso é ruim. Esse eu não sei. Esse não foi tão ruim. Não. Eu não me lembro de ter assistido. Esse é legal. Eles estão falando bem. Mas eu não tenho coragem de assistir, mano. Não, Porque o plot pra mim de One Piece, gente, me odeiem o quanto vocês quiserem. O plot pra mim é muito óbvio. Você tem que buscar um mapa do tesouro e ver se o tesouro existe. E tem 1000 episódios pra poder fazer isso. Parceiro, tem uma caralhada de anime que faria isso em 12. Tem uma porrada de anime que faria isso em 12 em até 24.
ou 72 episódios estourando. Você tem 1.100 pra assistir, cara. Que E não anormalidade acabou. é isso? Ah, não acabou ainda. Coisa de pirata já me chama um pouco a atenção. Imagina isso. Se tivesse qualquer outra coisa, mas não. Uma busca por um tesouro. Ah, cara, que preguiça. E esse daí é horripilante. Esse vídeo, pra além de uma crítica, Nem sei o que é. algo que Qual eu que é? preciso admitir que Não sei, não consegui ver o que é. esse Não. daí é Cowboy Bebop. Ah, não. horripilante. Esse vídeo, pra além de uma crítica, algo que eu preciso admitir que eu adoro, é também um estudo. Não, você só tem 75 vídeos diferentes falando sobre como o Lorax é horrível e acabou com sua vida. Mas não, esses gatinhos mexendo no computador mexem comigo um pouco. Um estudo do porquê eu, Tropia, acho que essas grandes empresas insistem tanto nessa tecla de adaptações em live action, quanto do porquê eles dificilmente funcionam. Olha Às vezes isso. o projeto até é realizado por pessoas com boas intenções, mas nem sempre boa intenção basta. Até porque tem certas coisas, certas Rei Leão histórias, foi ou até mesmo certas também, ideias né? que não foram feitas para sair das suas mídias originais. E não porque os estúdios impuseram uma limitação de orçamento ou por burocracias da indústria, e sim porque fora delas, o resultado seria um lixo. E eu gosto muito da integridade do Tim Burton em ter feito Nightmare Before Christmas e nunca ter uma continuação. Nightmare Before Christmas, ou se vocês não conhecerem assim como O Estranho Mundo de Jack, é um filme que a Disney já tentou sequenciar várias vezes depois de comprar. E ele falou sempre não. Por quê? Não é porque o stop motion parou, ou porque é ruim, é porque eles sabem que não foi feito para ter uma sequência. Aquela história foi feita para terminar daquele jeito ali e não é para fazer mais nada. Isso torna o filme icônico, não importa quantas vezes você assiste. Você não precisa de uma versão nova do A Noiva Jack. Cadáver também não é assim? Igualmente, mas ela teve sequências indiretas. Tem o cachorro do Victor, tem o Victor na infância. Tem até uma teoria de que o Victor é o cara da sequência dos 3 filmes. Ele é uma criança, adolescente na Noiva Cadáver e é o Jack. Depois. Uma teoria assim. Eu não vou ficar criando dramas desnecessários aqui, até porque vocês são bem crescidos e já sabem como a banda toca. O motivo pelo qual existe tanta adaptação, necessária ou completamente desnecessária, é o dinheiro. Obra antiga fez sucesso, nostalgia é simplesmente a arma mais poderosa da indústria do entretenimento, e você, mesmo sabendo da bomba que tá por vir, vai querer dar uma olhadinha. E nesse caso, ironicamente, eles nunca perdem. Não. Porque Nem pensa aí, todo mundo. a Netflix, ao lançar um novo live action do Avatar, viu 2 possibilidades. Ou a adaptação iria ser um grande sucesso, ou um grandíssimo fracasso. Porém, independente de qualquer uma dessas duas, eles ainda iriam ter o resultado que queriam, que era reviver uma franquia e ainda por cima lucrar muito com ela. Se a adaptação vai bem, eles lucram com a chegada de novos fãs, o que implica em mais assinaturas e por aí vai. A propriedade intelectual do Avatar fica mais forte. Agora, se ela vai mal, olha só, eles também têm todo o seriado animado no catálogo. E se tem uma coisa que os fãs de Avatar fizeram questão de dizer nos últimos meses, é que a adaptação não é boa. Seja em vários vídeos com milhares de views, tweets... Faltou machismo? O quê? A adaptação não é boa. Seja em... Deve ser irônico. Cara, Tem que ser. e são 2 vídeos diferentes, sem machismo. Meu Deus, assim, não, a aparição de personagens que são só depois de muito tempo de história aparecendo cedo, não. O fato de que só que Katara são pessoas brancas, ao invés de né, ajudar um pouco a história, não. A falta da personalidade de todos os personagens, não. O fato de que o Aang nem consegue ser um menino descontraído porque ele sempre tá muito sério e voltado para questões pessoais, e a ideia de que não quer ser o Avatar, sendo que essa não é a essência do personagem, não. É porque faltou machismo. Cacetada, essa me... Faltou tapa na cara da Soca. Não, brincadeira. Só que é o rapaz. Agora, aí a gente pega como é que ele É sabe verdade, de Avatar. verdade, Meu verdade. Deus. vários vídeos com milhares de views, tweets com muito engajamento. Não acho que o problema com a cena de luta de Avatar Live Action é que elas refizeram a animação.
Acho que o problema é que eles pensaram que poderiam confiar na animação de computador pra fazer as lutas em vez de dar a crianças de 10 meses treinamento. Pô, mas você colocar um moleque... Ah, eu ia falar, tipo assim, nossa, vai ser muito esforço você pôr um moleque pra ficar 10 meses fazendo luta pra fazer uma ceninha. Só que a Jenna Ortega, ela ensaiou 8 meses uma música no violoncelo só pra tocar em bandinha. Então, desculpa, né? Não é... Desculpa, mas não é desculpa. TikToks viralizando e você entendeu. Então, mesmo que ninguém tenha ido assistir ao live action, geral voltou a lembrar do Todo desenho de mundo 2005 assistiu o live e action. decidiu voltar a assistir, o que gerou novas assinaturas e, claro, mais dinheiro. E esse é o faturamento do Big Brother Brasil há 24 anos. Todo mundo fala mal, Que às vezes vergonha. fala bem. É uma bosta, todo mundo acompanha a vida aleatória de um monte de gente idiota que não muda a vida de ninguém. Fofoca sobre isso depois deles terem saído, ou eles estão indo na Ana Maria Braga pra tomar café e falar que foram traídos por alguém. E é isso, a indústria Eles continua saem ganhando mais famosos. dinheiro com vida alheia. E eu vou me inscrever, porque Eles se eu puder continuam ganhar dinheiro com famosos isso, depois makes que sai, dance. né? Não, se Eu você vou não tentar me conseguir inscrever. ganhar dinheiro, pelo menos você ganha. Como é que fala? Você ganha audiência. E teu canal. Aparentemente fazer merda na televisão aberta dá dinheiro. Quem diria? A gente continua reclamando e eles continuam enchendo o bolso. Essa dinâmica do antes mal feito que não feito é tão clara que, dos últimos anos pra cá, as próprias empresas Não fizeram tô nem questão de escondendo desistir de isso. esconder isso das pessoas. É só ver filmes como Megamente 2 ou As Aventuras de Buck que dá pra notar que esse lance de honrar obras com Não são filmes reais pra mim, mano. Pra mim não existem. Esses filmes não Não. existem. Megamente 2 é um delírio, cara. Isso Megamente não 2 é é, um delírio esses coletivo. dois filmes não existem. Esse troço não é real. Não é real. Ah. Eu não vi, não é real. Megamente 2 é um delírio coletivo. Todo mundo escreve aí nos comentários. É um delírio coletivo. Porque Né? o primeiro filme é uma obra-prima e não pode ter a sua reputação destruída simplesmente. Não pode. Eu não reconheço esses filmes como existentes. pouco existe. O importante é não sair no vermelho. E ok, esse é o argumento mercadológico da Por que o cara tá colocando um fogaça sem camisa do nada no meio do vídeo coisa dele? toda. Ele é importante, ele provavelmente rege tudo que a gente consome e vai consumir. Mas ele felizmente não é tudo. Por trás de todo esse emaranhado de executivos tentando ganhar a maior quantidade de dinheiro possível, ainda tem algumas pessoas tentando fazer algo interessante. E para ser interessante, precisa de um motivo. E por incrível que pareça, algumas adaptações têm. Tirando essa ideia financeira do argumento, existem outros 3 motivos principais pelo qual alguém faria uma adaptação Posso live fechar? action de algo. O primeiro Você já fala. Porque não tem acento no começo de frase. é atingir uma nova geração de pessoas. O segundo é atingir uma nova bolha de pessoas. E o terceiro é atingir uma nova faixa etária de pessoas. Por via de regra, eu acho que vocês já perceberam. A ideia música de central Coca sempre Beleza. vai ser atingir novas pessoas. O primeiro ponto talvez é o mais óbvio. Algumas obras, como filmes clássicos da Disney, por exemplo, já são bem velhas, por mais que não pareça. A animação da Branca de Neve saiu em 1937. Então é normal que as crianças, principalmente da Senhora! geração mais recente, 2008 pra cá, possam não saber o que é Branca de Neve. E uma readaptação para os dias atuais serviria bastante, ou seja, faria bastante sentido. Além disso, é bom lembrar também que o contexto da primeira metade do século XX era bem diferente dos nossos. Nessa época, desenhos sentiam uma liberdade muito maior para serem racistas, xenofóbicos ou só extremamente preconceituosos. Mano, o que foi isso que eu acabei de ver? Uma liberdade muito maior Bruh, para serem racistas, Meu xenofóbicos Deus. ou só extremamente preconceituosos com algumas pessoas. É só E Pernalonga já foi esse cara, viu? Ele fez 1, 2, 3 índiozinhos. Ah não, esse aqui é mestiço. Só 10 Pesadíssimo. só Pesadíssimo. ver alguns cartoons antigos, seja do Pica-Pau ou da própria Disney mesmo, e por conta disso faria bastante sentido que essas obras fossem remodeladas. Até porque nessa época, esse ódio muitas vezes era uma arma política, como por exemplo a xenofobia recorrente que os Estados Unidos faziam contra os japoneses. Japoneses esses que, naquela época, eram literalmente seus inimigos de guerra. Justifica? Não. Não. Mas ajuda a entender o porquê das coisas. Claro que às vezes alguns produtos Não adiantou em demonizar os japoneses. Eles ainda fazem animes muito melhores. Pô,
Mas assim, se for pegar um pouquinho de contexto histórico, a questão é que o Japão, eles têm uma cultura, né? Os asiáticos têm uma cultura de honra. Então, vamos dizer que o problema foi, vamos dizer, claro, não justificando, né? Mas, tipo assim, os japoneses não iam desistir até o último homem, a não ser que eles vissem realmente que não tinha chance, entende? Sei lá. E aí, Mais ou menos. acabou. E aí, Produtores parecem nem acabou, entender né? direito o porquê disso, e acabam fazendo essas mudanças sem pensar. Um caso recente muito bom é justamente a famosa, abre aspas, falta de machismo no Avatar da Netflix, onde os executivos que estavam tomando a frente nesse projeto provavelmente devem ter pensado que o Essa machismo, música é de- principalmente aquele presente no Sokka durante o início do programa, iria ofender as pessoas. Mas a real é que era completamente o contrário. O machismo presente em um personagem principal da série servia justamente para escancarar um problema estrutural, tanto da nossa quanto da sociedade deles. A ideia era criar um arco de evolução de personagem, onde uma pessoa que faz atitudes abomináveis, no fim percebe isso. E assim vai trazer consigo essa mensagem de que suas atitudes antigas eram repugnantes e que ele entendeu e melhorou. Não dá pra comparar isso com isso. Até porque ninguém que deve ter visto esse curta na época deve ter saído com a impressão de que pessoas afrodescendentes não são assim. Pelo contrário, deve ter só espalhado mais e mais o estigma falso dessa porra. Então, no papel a ideia é ótima, mas tem que saber fazer, porque senão fica parecendo muito Não pode vazio. rir disso. E fazer uma obra tão rica como o Avatar perder boa parte da sua profundidade, definitivamente não é algo que as pessoas iriam querer assistir. Na internet, as más línguas me chamam de Bagoman. E lá mesmo me deram a Uma coisa que você talvez não saiba, mas que é muito comum, é o vício que os Estados Unidos têm em criar versões americanizadas de obras não americanas. Às vezes Caramba. funciona muito bem. O exemplo mais famoso é a sitcom The Office, que na real era um show britânico, mas que foi Ela é feita uma britânica? versão Eu não norte-americana que acabou sendo melhor e mais popular. Mas na grande maioria das eu vezes sabia. fica uma Eu porcaria. não assisti esse troço. Um exemplo que eu tenho Eu é de também um não. clássico do terror psicológico chamado Funny Games. Esse filme áustrio, lançado originalmente em 97, tinha uma premissa muito interessante: criticar a relação esquisita entre a violência e a mídia, principalmente durante a Guerra Fria na Europa. A ideia é que dois jovens invadem uma casa e vão torturando uma família durante um filme inteiro. Só que a sacada genial é que um desses dois jovens sabe que faz parte de um filme, e por isso eles o tempo todo quebram a quarta parede, meio que mostrando que a gente, o público que tá testemunhando legal. tudo isso, também é cúmplice. A gente é insensível a tudo que acontece, justamente porque aquilo acabou se tornando algo normal em obras do gênero. É como se o criador zombasse da nossa cara pela falta de empatia. Caramba, que Assim genial. como a gente pouco se importa com as notícias absurdas que recebemos nas Cacete. redes sociais. Pessoas morrendo diariamente em Parece guerras genial. ou só pela violência urbana. Isso se tornou tudo muito banal. Apenas mais uma notícia pra você clicar e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Enfim, em 2007, os Estados Unidos lançou a sua versão de Funny Games. Ah, E o não. lance é que essa versão não é particularmente ruim, até porque ela foi dirigida pelo mesmo diretor da versão original, só que assim como não agrega nada negativo, também não agrega nada positivo pra obra. Em 2007 havia se coisa. passado apenas 10 anos da obra original. Não é como se ela tivesse ficado datada ou inacessível de alguma forma. Há 10 anos atrás, em 2014, por exemplo, saía filmes como As Memórias de Marnie, Capitão América e o Soldado Invernal, e até mesmo Whiplash. E pra quem viu qualquer um desses aí sabe, eles são ótimos filmes. Então por que São. que esse remake estadunidense de Funny Games foi criado? Pra ganhar mais dinheiro? Sim, óbvio. Sim. Mas tem outro Sem motivo. dúvida. Os estadunidenses não costumam consumir coisas que não são estadunidenses. Existe É uma coisa, um Meu fenômeno que a gente Deus, chama de. que xenofobia. Posso falar? Pode falar. É um fenômeno conhecido como MERCA. MERCA. Tudo tem que estar relacionado a America. Ah, mas por que você. Because America. America! America. uma cultura muito forte dos norte-americanos de só consumir o que é deles. E isso não é algo que eu tô falando. Mesmo que isso tenha sido copiado de outro lugar e, portanto, já não te pertença, mas sim você só tem uma adaptação daquela coisa. Até eles próprios concordam Relaxa, com eles não isso. têm capacidade Como regra mental geral, pra a maioria dos perceber isso. Eles não sabem nem onde é que é o Brasil. falantes nativos do inglês não assistem filmes estrangeiros falados em outras línguas e ponto final. A maioria dos
é só num lugar desse. Mano, aqui, se um gringo vier pra cá, a gente vai ficar, não, left, vai pra left. Eles tentam dar um jeito de instruir alguém ou de ser receptivo com alguém pra ajudar ele a chegar em algum lugar. A gente tenta se adaptar à língua estrangeira das pessoas. Se você for pra lá, eles vão pedir pra falar a língua deles. Tipo, você não vou pode falar falar assim, português na praça, não. você pode falar assim, ó. Hello, friend. Onde é Hollywood? Hollywood. Eu vim Hollywood. O problema principal é, tipo assim, aqui nós fazemos um esforço pra atender a pessoa, ou ficamos até felizes deles aparecerem. E lá nós somos incômodos. Nós temos um desprazer. Então, falar português, falar fora de inglês em praça pública pode ser um problema para uma senhora de 50 anos. Falantes nativos do inglês costumam assistir o primeiro filme estrangeiro quando já são adultos. Claro que isso não significa que ninguém lá veja filmes estrangeiros, mas a grande maioria não vê. E isso faz com que um dos mercados mais lucrativos do mundo fique fora da mira de muita gente. E se as pessoas não vão até a obra, então a obra vai até essas pessoas. Isso aconteceu com One Piece. O Eiichiro Oda, o criador de One Piece, deixou isso bem claro em entrevistas. Ele inicialmente não queria fazer o live action, até porque ele sabia. Obras japonesas que iam por esse caminho quase sempre fracassavam. Mas foi por ver a qualidade gráfica do CGI que estava tão evoluída que ele acabou topando fazer esse projeto acontecer. Nisso, ele sempre se perguntava como é que poderia agradar o pessoal do ocidente sem irritar os fãs originais da obra. Sempre houve essa preocupação justamente porque ele sabia que muitas novas pessoas iriam ficar sabendo de One Piece. Pessoas que não viam conteúdos fora da sua bolha. Isso acontece demais com obras asiáticas, porque se o pessoal precisou adaptar uma obra europeia porque ninguém via a original, imagina algo de um lugar que eles foram culturalmente ensinados a ignorar. Por isso que tem tanto live action de anime, porque em teoria essa é uma das poucas formas que o pessoal de cá, e quando eu falo de cá, são eles lá de cima, tem pra consumir esse tipo de obra. Não bota eles junto com a gente não, porque eles não botam a gente junto com eles. Tá? Exato. Eles chamam lá de América e pronto. E lá eles são americanos, como se a gente não existisse. Então, não vai entrar no mesmo balaio que o meu, não. Falou? Você chega lá. Estadunidense. Você sabia que o Brasil faz parte da América? Pra mim é estadunidense. Caguei. Tem nós, não. No Oscar de 2023, Guilherme Del Toro havia ganho o prêmio de melhor animação por sua adaptação de Pinóquio. Quando ele foi subir no palco para discursar, ele disse isso daqui. America. Is cinema. Animation is not a genre. And animation is ready to be taken to the next step. We are all ready for it. Please help us. Keep animation in the conversation. A frase animação é cinema e não um gênero não foi dita da boca pra fora. Essa ideia de que a animação não deveria se limitar a ser algo apenas para crianças e ser levado mais a sério sempre foi uma bandeira que não só o Guilherme, como muitos outros artistas levantaram. A indústria, desde que se conhece como tal, vive tentando a todo momento você tem que engolir filmes onde tenham que ter pessoas. A animação é sempre vista como infantil, como esdrúxulo, como N outras coisas. Tanto que a animação que ele criou não foi parar no cinema. Além disso, tá? Além dessa ideia de animação não ser infantil, essa ideia de ser de gênero é importante também. Porque existe animação de terror, existe animação de aventura, existe animação de comédia. Sim, não é animação e ponto. Do caramba que for. A animação não é um gênero. O gênero é o que a animação traz. A animação é um meio de produção, um meio de exibição de conteúdo. Separar essas duas coisas. Na academia existe o prêmio de melhor filme e o de melhor animação. As coisas nunca se juntam. Um sempre parece que é apenas uma brincadeirinha pro seu filho, enquanto o outro é arte de verdade. E assim, existem filmes de animação infantis. O filme dos Minions e até aquele do Mario são obras que se focam a atender esse público. E o filme do Mario é bom. Existem filmes live action infantis também. Mas é infanto-juvenil, né, hoje? Ele foi feito também, pô. Não, você não vai pôr o Mario do lado de Elfen Lied, por exemplo.
Não pertence à mesma casta de pessoas. Não é como se fosse uma exclusividade, mas taxar qualquer obra que não seja feita em live action como infantil e logo pouco importante é um problema que afeta não só a visão da indústria, como a nossa também. Muitas pessoas não consomem animações por causa desse paradigma. Muitas Porque é de pessoas têm medo de criança. terem a sua masculinidade ameaçada ou só parecerem crianças demais, pelo como se isso amor de fosse algum problema. E um dos Mas Clarence é zoado. Não, Clarence é zoado. motivos pelo Parece qual live esquisito. action são tão populares é justamente por essa ideia de que agora sim a obra poderia ser séria de verdade. Avatar era um desenho bobo de criança. Avatar live action é uma crítica ao autoritarismo e ao monopólio do poder. One Piece Blá, era um blá, anime blá. longo e besta. One Piece live action é É uma coisa longa e besta. uma crítica à corrupção e às relações internacionais. Mas não é assim. A gente bem sabe que essas duas histórias são perfeitamente contadas na obra original. Não importa se tudo era mais colorido, Realmente. já que pra Hollywood quanto mais sério, menos cor tem que ter. E não importa se existiam brincadeiras ou descontrações. O Luffy é um jovem besta, assim como o Aang também é. E isso não muda em nada a profundidade das histórias. E ó, tudo Não. bem o live action decidir experimentar algumas coisas novas, mudar acontecimentos de lugar ou só criar histórias que ninguém nunca viu. A gente não tá Cruel. obrigando que tudo seja um por um com a obra original, mas também não dá pra desonrar os personagens, porque isso deixa de ser escolha criativa e acaba se tornando só algo mal escrito mesmo. Como se quem adaptou não tivesse entendido a obra original, ou se entendeu, não se Só importou, cagou. sei lá. E, infelizmente, enquanto a indústria tratar a animação como coisa de criança, o público majoritário vai continuar aceitando essa visão. Por mais que exista tantas e tantas obras com pontos de vista únicos. Obras essas que nunca Mano, uma pessoa que me fala que a animação é só coisa de criança, ela tem uma tendência a eu acreditar que ela é infeliz. Porque ela se limita tanto num raciocínio tão esdrúxulo, tão básico, de que, tipo, eu não vou me dar ao trabalho nem de experimentar as coisas porque alguém me disse que é por causa disso, que é... Eu fui guiado a acreditar que uma coisa é assim. Se a pessoa tem esse raciocínio limitado, ela nem ganha minha atenção. Ah, não, é um É, negócio de cara, já criança. tem isso. Pois é, meu filho. Então, Ela dá já tem preguiça esse até de pensamento falar da limitado. pessoa. Você já não vai querer argumentar com uma pessoa assim, porque você sabe que a pessoa é limitada. Já dá preguiça. Você vai ficar... Tem mais o que fazer, dá licença. deveriam ser feitas e reproduzidas em cenários reais. E assim, eles Tá, podem deixa eu até assistir tentar, Rick and Morty. mas vai ficar esquisito pra caralho. Finalmente, tratamentos para calvície que realmente funcionam. Uma luz no fim do túnel? Será? Até que tem. Ó, sendo bem sincero, pra mim, quanto mais besta for a adaptação, melhor. Eu não gosto dessa baboseira de deixar tudo exageradamente sério e edgy pra parecer mais importante. E eu sei que eu não sou o único também. Às vezes, bem às vezes, algumas pessoas percebem que adaptações Death Não Note. põe Death Note na minha tela, não, pelo amor de Deus. Eu demorei, esqueci que esse troço existe. Meu Deus do céu. Que troço ruim. Que deformação da natureza. O plot. Vamos dar spoiler, foda-se. O plot. A folha que ia matar alguém queima e salva o cara, que é importante. Não. Uau. O plot não é sobre Death Note, mano. É que esse filme foi muito mal adaptado, mano. Muito. Não, eu quero dizer que, tipo, é tão ridículo isso, porque isso é basicamente Deus Ex Machina, não é? não precisam copiar maneirismo de filmes consolidados. Não, elas podem ser elas mesmas. E isso já é bom demais. Scott Pilgrim vs. o Mundo, por exemplo, é uma adaptação live action de um quadrinho famoso. E em vez dos criadores tentarem realmente fazer aquela história ser um drama super adulto sobre responsabilidade emocional, eles tacaram foda-se e transformaram live action num grande quadrinho ao vivo. Tinha onomatopeia, sério? coisas escritas na tela e uma fantasia completamente fora da realidade. Eles abraçaram o não convencional, porque perceberam que, cara, era só muito legal. E olha só, no final das contas, mesmo sendo tão lúdico, Ah, é? não perdeu a mensagem principal. Você ainda entende a dor e os problemas de cada personagem. E claro que na época o filme foi um fracasso comercial. Era ridículo demais para as pessoas levarem a sério, mas hoje em dia se tornou um símbolo. Todo mundo ama Scott Pilgrim vs. o Mundo. Eu gosto do desenho. Desenho. O desenho eu achei massa pra caramba. O mesmo aconteceu com outra adaptação. Essa que na verdade se tornou a minha adaptação favorita de todos os tempos. Speed Lorax. Racer foi um anime Que só fala disso. lançado lá em 67, nos primórdios da animação japonesa. E em 2008 ele ganhou uma adaptação live action dirigida por ninguém menos que as irmãs Speed Racer. Wachowski.
Eu acho que é assim que fala. Enfim, as duas pessoas que simplesmente dirigiram a trilogia Matrix. E esse filme, ele demorou muito tempo pra ser feito justamente porque ninguém chegava num acordo. Entrava roteirista e saía roteirista, entrava diretor e saía diretor. Até o Johnny Depp quase chegou a participar como protagonista, mas foi embora também. Eles estavam quase desistindo de fazer isso, mas a verba já tinha sido liberada, então algo teria que ser feito com aquele dinheiro. E como Matrix era possivelmente a obra de ficção mais popular da época, e eu chuto que talvez seja até hoje, eles só deixaram na mão das irmãs e rezaram. E elas, que não eram bobas nem nada, fizeram o que tinha que fazer. Um filme completamente absurdo. Mas ficou muito legal. Não vou mexer, não. Ficou noiado, mas ficou legal. Nossa, essa animação me lembra Lady the Town. Um pouco. Speed Racer é colorido, Isso aí tá me lembrando caótico, muito Lady maluco e simplesmente lindo. Elas poderiam ter ido por um caminho comercial e ter feito um Velozes e Furiosos alternativo, mas que graça teria? Se eu quisesse ver Velozes e Furiosos, eu assistiria Velozes e Furiosos. Aqui não, aqui era só ideia pra maluco. Carros voam, pistas são surreais, e tudo é muito mágico. Claro que o CGI da época não era perfeito, dá pra notar algumas coisas feias no processo aqui e ali, mas fica nítido que esse filme foi feito com um carinho enorme. E mesmo com todo esse carinho, ele também não foi o suficiente. Assim como Scott Pilgrim, o filme foi um fracasso na época, dando um prejuízo abismal pra Warner, que tinha investido muito mais do que ela recebeu. E querendo ou não, não importa se o filme for feito com amor, for original ou for simplesmente muito legal de assistir. Se ninguém der bola, se não ultrapassar o orçamento, os executivos não vão financiar projetos futuros. E obras... Vamos ser sinceros, nenhuma adaptação vai vencer produto original. Não tem jeito. Nunca. Não tem. Porque os fãs vêm da obra original. Sempre que tiver uma adaptação, você vai ter mudado alguma coisa da história. Você vai ter resumido alguma coisa da história. Você vai ter aumentado algo da história. Você vai ter modificado de alguma forma. E as pessoas não lidam bem com mudanças. Não lidam. Não. Então, só se você fizesse exatamente a mesma coisa que se passou de frente para aquela pessoa, só que, digamos, com pessoas reais ou qualquer coisa assim, se você seguir só os mesmos passos daquela coisa, você talvez alcance a atenção e o brilho que gostaria. Mas ninguém faz isso. Não. E ninguém vai fazer. Porque, por exemplo, trazer Dragon Ball de volta à vida hoje, Dragon Ball Z, 20 episódios para 5 minutos de Goku contra Freeza. Ninguém vai fazer igual. Porque não é para ser igual. Só que as pessoas querem o que ela lembra, o que ela pensou antes, o que ela viveu antes. Só que ela nunca vai recuperar isso, porque essa sensação é só dada a primeira vez que você experimenta alguma coisa. Então, mesmo que ela assista a porcaria do original, ela não vai se sentir tão bem. Ninguém nunca vai estar satisfeito com isso. Porque a nostalgia é feita pra jogar desse jeito. Outra coisa também é que a gente, tipo assim, o pessoal fala esse negócio aí de os americanos só assistem só os filmes em inglês, não sei o que e tal. Nós estamos na era da internet, gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, pode até ser os americanos, mas os americanos representam quantos por cento do mundo inteiro? É só ver. Pra eles, a maioria do mundo é globalizada. Então, a maioria das pessoas no mundo sabe o que é o original. Por mais, vamos dizer, qual que é a palavra? Por mais do submundo, entre aspas, que ele possa ser mais sumido, secreto. Sei lá, não achei a palavra. Você tá muito bom com palavras. Oculto. Coisas esquisitas e divertidas como essas duas vão ficar só nisso. Memórias de algo que nunca mais vai acontecer. E assim, claro que tem bons live actions atualmente. Eu acho os filmes japoneses de Death Note bem divertidos, assim como eu também gostei do live action de One Piece. Nada incrível, mas teve o seu charme. Mas esses são exceções. A grande maioria vai ser feita com o único e exclusivo motivo de gerar dinheiro muito rápido. Afinal, o roteiro pode ser reutilizado, as músicas também. Só precisa fazer uns ajustes pequenos e botar pra gravar. Pronto. E assim, obras que nem fazem sentido ter um remake vão ter, como Moana, que vai ter seu live action em 2026, e mais uma dose de Rei Leão, que vai sair em 2024.
E eu nem tô Contando uma história que nem existe do Mufasa. fazendo juízo de valor e julgando quem vai assistir ou dar dinheiro pra isso. Acho que é muito pouco produtivo culpar pessoas individualmente por algo que é muito maior. É aquele famoso, não gosta, não assiste. Quem quiser, ainda vai ter as obras originais. E como eu disse lá atrás, não faltarão pessoas pra te mostrar o melhor caminho possível. Além dos live actions que eu citei anteriormente, como boas opções, uma saga que eu também acho muito da hora são os filmes Shins, do Hideaki Anno. Shin Kamen Rider, Shin Godzilla e o Shin Ultraman. São formas muito bem feitas e interessantes de se abordar personagens clássicos da televisão japonesa, adaptando para um contexto mais atual, mas sem perder aquela essência da obra original. Se eu pudesse indicar um pra vocês, eu com certeza indicaria do Kamen Rider. Feio, É muito cara. divertido, ainda mais se você curte um Horroroso. tokusatsu da vida. Mas é isso, gente. Se vocês discordaram de mim ou só tiverem outros live actions que eu não citei que vocês acham da hora de falar, comenta aí. O live action de Scooby-Doo é bom. Parou. Muito bom. Muito bom. Tem uma cena que E eu o adoro. Salsicha. E o Salsicha é o William. Uma cena que eu adoro. Uma cena ridícula. Que eu E a amo desse perua filme. falou, tá afim? E eu disse, agora não. E a perua falou, tá afim? E eu Eu disse, disse agora, não. agora não. E a perua falou, tá É ridículo, mas é maravilhoso. E a período disse, tá afim? E eu disse, agora não. Agora não. Ah, mano, é ridículo pra cacete, mas é bom. É bom. Só essa cena de 4 segundos é melhor do que a segunda temporada de Velma inteira. Mas enfim, se vocês gostaram, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês acham interessante live actions, se vocês acham One Piece interessante, comentem suas opiniões, seus registros, o que vocês gostariam de falar a respeito. Mas saibam, não brinquem com a nostalgia, ela é feita pra você perder. Você nunca vai ganhar a nostalgia. Você nunca vai ganhar da nostalgia. Porque a experiência que você possui é única da sua memória e daquilo que você vivenciou com aquilo. Nunca vai voltar, muito menos na mesma intensidade que você teve uma vez. É isso que gera o vício. E é justamente por isso que vale a pena fazer coisas novas, ver coisas novas, porque elas se tornam especiais. Mas se vocês tiverem interesse sobre coisas retrô e de nostálgicas, acessem o canal do Rafa, porque ele é um completo hipócrita. Deixa seu gostei aí. Um abraço, um beijo, um queijo. E até mais.